salvação. Te louvamos, Senhor, pela vida do apóstolo, Paizinho. E pedimos sobre ele, Senhor, a direção do Teu Espírito, que ele possa compartilhar conosco, transmitir a cada coração a palavra reservada nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Aleluia. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Diga comigo assim: o poder da vida e da morte está na minha boca. Terei palavras de vida e não de morte. Falarei de vitória, não de derrota. Falarei de avançar, de conquistar, não de retroceder. Falarei de coisas doces, não de coisas amargas. Falarei de saúde, não de enfermidade. Falarei de riqueza, não de pobreza. Falarei de sonhos, de projetos, de visão, mas não falarei da vida alheia, porque a minha boca é um manancial de bênção. Você pode dar o seu melhor aplauso ao Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Jesus Cristo Nazareno, Tu és bendito eternamente. Ó Santo de Israel, recebe o louvor da Tua igreja, recebe a adoração do Teu povo. Jesus Cristo Nazareno, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória. Honra e glória ao Teu nome, honra e glória ao Teu nome. Te louvamos, ó Santo de Israel, Tu és bendito eternamente. A Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda glória. Honra e glória ao Santo dos Santos. Graças Te damos, ó Pai. Aleluia. Tome assento, amada igreja. Hoje é uma noite muito especial, pois celebramos a morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então nós vamos meditar sobre a comunhão do corpo e do sangue. O que nos mantém unidos, conectados. O texto que nós vamos ler já em seguida trata de um dado momento em que uma multidão se reúne para se encontrar com Jesus. Uma multidão se reúne para ouvir o Senhor pregar. Só que alguns dias antes, Ele havia multiplicado o pão. Eles haviam comido e saciado a sua necessidade cotidiana. E Jesus olha para aquela multidão e diz: vocês deveriam trabalhar pela comida que não perece. Mas vocês estão trabalhando pela comida que perece. Vocês não estão vindo aqui por causa de mim, mas por causa do pão. O próprio Deus encarnado estava naquele lugar. O próprio Verbo estava ali. Igualzinho um homem, mas era o próprio Deus. E era fácil de perceber. Os mortos ressuscitavam, os cegos enxergavam, os surdos ouviam, os possessos eram libertos, o pão era multiplicado, a água era transformada em vinho. Mas quando nós estamos focados no nosso problema, quando nós estamos focados na nossa doença, quando nós estamos focados nos nossos problemas conjugais, na nossa família, não percebemos quem está presente. Parece que tudo se resume ao problema. Mas nessa noite, o Espírito Santo está dizendo: o Cristo se move neste lugar.
Ele está aqui. O mesmo Jesus que estava lá no deserto com essa multidão, está aqui. Mas a pergunta é: você está percebendo que Ele está aqui? Ou a tua cabeça, os teus pensamentos, estão fazendo você só olhar para aquilo que Ele pode te dar e não percebe quem Ele é? Meu amado irmão, minha amada irmã, você pode ser instrumento de bênção, se você nessa noite entrar em comunhão com o corpo do Cristo. Se nessa noite você entrar em comunhão com o sangue do Cristo, não amanhã, hoje, Ele está aqui. Mais uma situação, uma multidão o rodeava, mas uma mulher tocou nele e saiu virtude. Talvez você não entenda, mas há uma virtude especial nesse lugar aqui. E você pode se apropriar disso para a tua vida, para a tua história. Você pode absorver essa virtude para você e se tornar cheio, pleno dessa glória. Se você simplesmente esquecer um instante o teu problema, esquecer um instante a tua necessidade e se conectar ao Cristo, você vai fluir na graça, você vai fluir na virtude. João capítulo 6 e o verso 47 declara: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. As pessoas estavam procurando o pão cotidiano, mas Jesus olha para eles e diz: quem crer em mim tem vida eterna. O que o Senhor está dizendo, para exemplificar: você está procurando um galãozinho de gasolina para pôr no teu carro, e o Senhor diz para você: eu tenho uma Ferrari com o tanque cheio. E você está dizendo para o Senhor: eu só quero o galãozinho. Eu só quero que o Senhor enche o meu galãozinho. E o Senhor está dizendo: por que você está lutando tanto pelo pão cotidiano, se eu estou te oferecendo vida eterna, vida com abundância? Não deixe o inimigo te enganar, meu amado irmão. O que Deus propõe para você está muito mais elevado do que as necessidades desta vida. Ele diz no verso 48: eu sou o pão da vida. Aqueles homens estavam procurando o pão cotidiano, mas Jesus olha para eles e diz: eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. A multidão que comeu o maná no deserto morreu. Verso 50. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Aquele que comer dele não morra. O que o Senhor propõe para você é estar em comunhão com Ele, é comer da sua carne. Aquelas pessoas não conseguiam entender, porque elas estavam com os seus olhos no âmbito natural. E quando você está no âmbito natural, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Às vezes eu estou ministrando aqui, pessoas estão chorando, pessoas estão caídas no chão, alguns estão se estremecendo todo, outras estão berrando, e algumas pessoas como se nada tivesse acontecendo. Mesmo com todo o estardalhaço que está acontecendo no meio do culto, a pessoa não consegue perceber que há uma presença diferenciada. Não consegue perceber que há um toque da parte de Deus.
Alguns dias atrás, uma irmã veio aqui, disse que estava muito triste, havia perdido seu esposo. Eu orei por ela. Jesus batizou com o Espírito Santo, começou a falar em outras línguas. De repente o azeite de alegria inundou a vida dela, e ela começou a rir, e se alegrar no Senhor, e foi para casa rindo, feliz. Sabe por quê? Porque comeu do pão vivo, bebeu de uma bebida espiritual. Você não pode voltar para casa da mesma maneira. Hoje você tem que comer um alimento espiritual, beber uma bebida espiritual e se encher daquilo que o Deus eterno providenciou para a tua vida. Um pouco antes do culto, a minha esposa disse assim: você viu o que a irmã escreveu lá na live? Eu disse não. Ela disse que foi curada. Eu entrei em contato com ela e disse: irmã, como foi a cura? E ela disse: eu estava com um mioma maligno, comprovado em exames, e eu cheguei em casa muito triste, e eu peguei o celular e o Senhor estava ministrando, e eu pedi oração e o Senhor orou por mim pela live. E agora eu fiz os exames e não tenho mais nada. Tem palavra de vida para a tua história. Não é simplesmente que você vai ser aquele que recebe o milagre. O que ele está dizendo: eu quero que você faça parte disso. Eu quero que você viva isso. Eu quero que você se conecte ao corpo. Veja só o que diz o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aquelas pessoas não conseguiram entender. Jesus Cristo, homem forte, bonito, olha para aquela multidão e diz: verdadeiramente eu sou comida, a minha carne é comida. Vocês estão procurando o pão cotidiano? Podem comer a minha carne. O verso 52 diz: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Quando você não está no âmbito espiritual, você não consegue entender o que Deus está fazendo. Algumas pessoas, quando veem a manifestação do Senhor, se escandalizam e rejeitam, porque não conseguem entender o sobrenatural de Deus. Essas pessoas não estavam entendendo o sobrenatural de Deus. Deus estava dizendo para elas: eu sou o verbo encarnado, eu sou palavra de vida, eu tenho a diferença para você. Você vai precisar comer da minha carne, beber do meu sangue. Mas isso não entrou na cabeça delas, porque fugia ao seu conceito de certo e errado. Quantas pessoas não alcançam a manifestação do reino de Deus, porque a sua mente bloqueia a manifestação de Deus e diz: não, desse jeito não. Essas pessoas não quiseram comer da carne, não quiseram beber do sangue, rejeitaram. Jesus, pois, lhe disse, verso 53, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Se você não comer da carne, você não terá vida em vós mesmos. Ou seja, se você não come da carne do Cristo, você está morto espiritualmente. Se você não participa do sangue, você está morto espiritualmente, você não tem vida.
Você já está condenado à segunda morte, mas se você come do pão e bebe do cálice, meu amado irmão, o teu nome está escrito no livro da vida, e você faz parte dos eleitos do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Você que come da carne, você que bebe do sangue, você tem vida, e você vai ouvir a voz do teu mestre te chamando, e você ressurgirá com um corpo glorioso. Se algumas pessoas ficam escandalizadas porque alguém é curado, porque alguém fica se debatendo no chão e é liberto da depressão, deixa eu te dizer, imagine a hora que você sumir, meu irmão. No soar da última trombeta, esse teu corpo vai ser transformado, e você vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. O que os teus amigos vão dizer? O que teus parentes vão dizer? Eu só sei de uma coisa, o que o meu Senhor Jesus vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Meu irmão, vinde. Veja o que diz o verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Você precisa comer da carne, você precisa beber do sangue, para participar do corpo, para permanecer nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Quando você, meu amado irmão, se alimenta do Senhor, você vive por Ele. Não vai ter demônio, não vai ter enfermidade, não vai ter desgraça que fique na tua vida, não vai ter praga que chegue na tua casa, porque o Cristo está vivo em você. Você está ligado ao corpo que venceu a morte, o corpo que venceu o inferno. Você está ligado ao corpo que tem nome, que é sobre todo nome, nos céus, na terra e debaixo dele. Meu amado irmão, que nessa noite você possa se apropriar daquilo que o Senhor tem para a tua vida. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. O teu Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Por que nós andamos em trevas? Por que nós andamos no pecado, no erro? Porque não temos força de andar dignamente, não temos a capacidade de caminhar de maneira correta. Mas por quê? Porque não nos alimentamos do Cristo. Porque se você se alimentar do Cristo, você vai ter vida e vida em abundância, e você vai vencer o pecado, você vai vencer o erro, você vai vencer a transgressão, e você vai viver em abundância. Verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. De que treva
o apóstolo está falando? De que pecado ele está falando? Do pecado da discórdia, do pecado da divisão, do pecado de achar que eu sou melhor do que o outro, do pecado de se achar superior aos outros. Porque se eu estou em luz, eu tenho comunhão com meu irmão. Se eu estou na luz, significa, se eu estou em Cristo Jesus, eu tenho comunhão contigo. Se eu estou na luz, eu tenho comunhão com a tua vida. Te mandarabassuria mandaragás. Quando eu não tenho luz, eu fico receoso de te encontrar. Eu fico receoso de estar contigo. Não te suporto, não te aguento. Mas quando eu estou em Cristo Jesus, eu tenho prazer de estar com você. Eu tenho prazer de andar contigo. E deixa eu te dizer uma coisa, não se trata da pessoa distante, eu estou falando das pessoas que estão perto de você, da tua família, dos teus entes queridos, dos teus colegas de trabalho. Você precisa entender que se você está na luz, do que depender de você, você tem paz com todos. Porque aquele que está em Cristo Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o que havia se perdido. E se eu estou em Cristo, a minha atitude é de perdão para com meu irmão, é de perdão para com meu colega de trabalho, é de perdão para com meu familiar. E não tem espírito maligno que perturbe a minha vida, porque eu estou na luz de Cristo. Chemam torre mandarabassuria. Veja o que ele diz aqui. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E aí, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha que coisa linda. Porque eu tenho comunhão com o Tato, os meus pecados são perdoados. Porque eu tenho comunhão com o Edinho, os meus pecados são perdoados. Porque eu tenho comunhão com a Yasmin, os meus pecados são perdoados. Você está entendendo o que eu estou te falando? Quando eu como do corpo do Cristo, eu passo a entender que você também é corpo de Cristo. E se eu quiser ter saúde, eu preciso estar em comunhão contigo, porque você tem bênção para a minha vida, você tem virtude para a minha vida, você tem unção para a minha vida. Olha que coisa gloriosa. Sabe você que ora quietinho lá na tua casa, faz o teu jejum quietinho, ninguém nem sabe que você existe, você traz vigor para o corpo. Porque as pessoas estão em comunhão contigo, gera vigor, gera saúde, gera poder, gera autoridade. Se é comunhão, meu irmão, quando você tem comunhão, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, Satanás não pode te acusar, Satanás não pode apontar o dedo para você. Você está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vamos ler de novo. Verso 7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você quer receber perdão dos teus pecados nessa noite? Basta você entrar em comunhão com o teu irmão. Se você entrar em comunhão com o teu irmão, a virtude do Senhor vem sobre a tua vida. E você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 4. Abra comigo a sua Bíblia. Carta aos Romanos capítulo 12, verso 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação.
Veja só, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A diaconisa Paola está ali no piano. Somos um só corpo, mas ela está numa função, eu estou noutra. Eu estou ministrando a palavra e você está numa outra função, mas nós somos um só corpo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Diga comigo, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, membros uns dos outros. Você é membro um do outro. Você tem que estar em comunhão com a igreja de Cristo. A pessoa que diz assim, eu vou servir Jesus em casa, está perdido. Não é que na igreja dá muito problema, não dá não, só se a igreja estiver morta. Porque se a igreja estiver comendo do pão e bebendo do cálice, tem comunhão com o Cristo. E se tem comunhão com o Cristo, tem comunhão com o irmão. E se tem comunhão com o irmão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se somos purificados de todo pecado, o Espírito Santo tem liberdade para ministrar sobre as nossas vidas. E ele frutifica em nós amor, paz, alegria, domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade, mansidão, fé. Meu irmão, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, viveremos em santidade. Não por nos esforçar por ser santos, porque naturalmente representaremos o Cristo nas nossas obras, na nossa atitude, quando estamos nele. Mas eu só posso estar nele quando eu estou em comunhão contigo. Eu não posso estar em Jesus separado de você. E talvez o diabo esteja dizendo assim, mas tu nem presta. É verdade. Dá um sorrisinho para o teu irmão e diz aí, tu não presta. Agora bate no peito assim, que culpa eu tenho? Se ele me amou. Aleluia! Ele me amou, me comprou, me libertou, me livrou das obras das trevas e me fez participante do seu reino de amor. Charabassuri cantarabanagasteria. Verso 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, membros uns dos outros. Marcos 16:16 declara, quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Se você crer, você será salvo. Se você aceita o que Jesus fez por você, você será salvo. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Deixa eu te dizer uma coisa, estes sinais acompanharão aos que crerem. Esse sinal acompanha você. Se você crer, você expulsa demônio, você cura os enfermos. Se porventura um demônio se levantar contra a tua vida, você tem autoridade para pegar a serpente na mão e lançar no inferno. Se porventura tentarem te envenenar, não vai fazer mal na tua vida. Por quê? Porque você está bebendo da bebida espiritual. Você está bebendo do sangue do Cristo. Você está bebendo do sangue do príncipe da vida. E não tem espírito da morte que possa contra você, porque ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Meu irmão, o teu Senhor venceu a morte.
Você tem que estar ligado ao corpo do Cristo. Entenda, você precisa comer e beber do sangue. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Hoje nós estamos anunciando a morte do Senhor. E o que é maravilhoso é que a morte dele significa vida para você. Se ele morreu, é para que você pudesse comer da sua carne e beber do seu sangue. E quando você come e bebe do sangue do Cristo, você tem comunhão com Deus Pai. E você se torna participante da família celestial. Verso 27. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Para mim comer do pão e para mim beber do cálice, eu tenho que ser achado digno. Mas o que significa? Do que o apóstolo Paulo está tratando? Que dignidade é essa? É o mesmo tema. Você precisa estar em comunhão com teu irmão. A pessoa que faz acepção de pessoa, a pessoa que divide o rebanho, a pessoa que ignora alguém, está fazendo divisão no corpo. A pessoa que fala mal do seu irmão, que critica seu irmão, que morde, não é digno de participar do corpo de Cristo. Não se trata dos outros pecados, mas se trata da comunhão com o seu irmão. Se você não tem comunhão com o seu irmão, você não é digno de comer do corpo. Você só pode participar do corpo se você tem comunhão com o corpo. Tem algumas pessoas que acham que estão no corpo, mas é que nem uma berruga, não serve para nada. Você não pode ser somente uma berruga, você tem que ser membro do corpo. E para você ser membro do corpo, você tem que esperar pelo seu irmão. Você tem que amar o seu irmão e amar a sua irmã. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. Não é para mim examinar você. Não é para você examinar o seu irmão. Examine-se o homem a si mesmo. Faça uma recapitulação na tua mente e no teu coração. Você tem alguma coisa contra alguém? Você tem amargura no teu coração contra alguém? Você tem tristeza contra alguém? Hoje, você tem que liberar essa pessoa. E você tem que liberar perdão sobre ela, e liberar a bênção do Senhor sobre ela, e não se permitir ser bloqueado do corpo, porque não aceita o seu irmão, porque julga o seu irmão. A palavra do Senhor é bem clara: estejam todos calados. Por que ele diz calados? Não é para você falar do seu irmão,
Não é para você apontar o seu dedo para o seu irmão. O que você deve entender, imagine comigo, se o teu dedo indicador resolve se invocar com o teu olho. Imagine comigo, o teu dedo de repente começa a enfiar no seu olho, a unha. O corpo vai ficar feliz ou vai sofrer? Qual que é o mais correto fazer? Arranca o dedo. Nós somos um só corpo em Cristo. E eu não posso ficar atirando pedra no meu irmão, julgando o meu irmão, criticando o meu irmão. E tem pessoas que se acham profetas de Deus para falar mal de homens de Deus, para criticar homens de Deus. Por quê? Porque eles não são perfeitos. Mas você é. Você é melhor do que ele? Não é. Então você não pode, em hipótese alguma, permitir que a bênção de Deus flua sobre a tua vida, porque você está se julgando superior ao outro. Se você se julga superior ao outro, você não é digno do corpo do Cristo, porque Ele veio para o pecador, Ele veio para os doentes, Ele veio para aquele que estava enfermo, Ele veio para aquele que estava perdido. Ele veio para mim, um homem nascido no pecado, pecador. Ele veio para mim, veio para você. Não, mas é que aquele irmão não vive de maneira correta. Mas você não é dono dele. Ele tem dono. E o nome do dono é Jesus Cristo de Nazaré. Tu é propriedade do Senhor. Você foi comprado pelo seu sangue. Não foi o meu sangue, foi o sangue do Cristo em teu favor. E se eu quiser fazer parte do corpo, eu preciso aceitar aquilo que a cabeça decidiu. Verso 29. Veja o que diz. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Sim, você vai comer da carne, você vai beber do sangue. Mas por que que você vai receber um cálice? Por que que você vai receber um pedaço de pão? Porque significa que você faz parte do corpo. Significa que você faz parte de um só pão. Significa que você está ligado a essa pessoa que está do seu lado. E se você quiser ter vida em abundância, você precisa liberar perdão. E quando você libera perdão e passa a amar o seu irmão, você vai ser curado. Você vai ser liberto. Porque a graça do Cristo vai inundar a tua vida. A presença do Senhor vai inundar a tua vida. Vai inundar a tua casa, vai inundar o teu lar. Ele diz no verso 30: por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso aqui você pode aplicar literalmente o corpo físico e o corpo espiritual. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente, estão débeis espiritualmente, porque não conseguem ser corretas, e não conseguem encontrar alguém que lhes ajude, só alguém que lhe aponta o dedo. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: para de apontar o dedo, porque é o meu corpo. Para de apontar o dedo, porque eu paguei um alto preço por essa vida. E o Paulo ele diz: aquele que em vós começou a boa obra, vos aperfeiçoará até aquele dia. Se tem alguma coisa que te escraviza, hoje libera perdão para o teu irmão, e eu garanto para você, a virtude vai fluir na tua vida, e aquilo que te escravizava não vai mais te escravizar. Alguns testemunhos de pessoas que entraram aqui, usuários de droga, crack, heroína, alguns que gostavam de uma manguaça.
Ninguém orou por eles. Ninguém expulsou o demônio. Entraram. Não beberam mais. Não usaram mais droga. Por quê? Porque simplesmente entrou em comunhão com o corpo. E se entrou em comunhão com o corpo, é sarado. Se entrou em comunhão com o corpo, é curado. Se entrou em comunhão com o corpo, é liberto. Entra em comunhão com o corpo, porque hoje é o dia da tua cura. Hoje é o dia da tua libertação. Para de olhar para as coisas cotidianas e olha para o Cristo que está neste lugar. Olha para o Cristo ressurreto. Verso 31. Porque se nós nos julgamos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, eu vou trocar aqui. Quando vos ajuntais para a comunhão, que é isso que nós vamos fazer hoje, comunhão. Esperais uns pelos outros. Esperai uns pelos outros. Não se trata simplesmente de esperar você comer o pão junto, ou de beber o cálice junto. Não, se trata do kairós de Deus, do tempo de Deus. Cada um de nós tem um tempo para amadurecer, para crescer, para avançar. Quando todo o povo estava saindo do Egito, o Senhor disse para Moisés: vá no passo das crianças, vá no passo dos animais, vá no passo do idoso. Você já viu uma criança de 2, 3 anos andando? Bem devagarzinho. Era assim que era para sair, devagar. Meu amado irmão, eu não posso exigir de você o que eu sou. Você está no teu passo. O que o Senhor exige de mim é: vai do lado dele e vai devagar. Ele vai aprender, ele vai se fortalecer, ele vai crescer, ele vai avançar. Entenda uma coisa: esperai uns pelos outros. Ah, pastor, o meu filho recebeu o batismo do Espírito Santo, mas é todo errado. Tenha paciência. Deus está trabalhando na vida dele. Pastor, meu marido vem na igreja, mas ele faz as coisas ainda tudo errado. Esperai uns pelos outros. Espera. Como eu gostaria que você fosse como eu, orasse como eu, expulsasse demônio, libertasse. É o desejo do meu coração. Mas cada um vai no seu passo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a hora que soar a última trombeta, ninguém vai sair voando na frente. Vamos subir juntos, todos juntos, um só corpo do planeta inteiro, subindo para se encontrar com o Senhor nos ares. E deixa eu te dizer, você vai ficar surpreendido com a multidão que vai estar lá. Te mandarabasuiri amas. Fica de pé, amada igreja. Quero convidar o ministério de louvor a vir à frente, o ministério da Santa Ceia. Ontem à noite eu me alegrei muito. Ministrava aos jovens e adolescentes. E a irmã Isadora estava bem aqui na frente.
E já há muito tempo que ela tem um certo receio de mim. Sabe aquela pessoa que está assim, meio com medo, não entendendo direito? E ontem, eu gastei um tempo com ela. E algumas vezes ela foi para o chão. E ela chorava, sentindo a presença do Senhor. E o meu desejo é que ela seja batizada com o Espírito Santo. Não, ela não ora como eu oro, nem medita na palavra, mas ela é corpo do Cristo. Você está entendendo? Hoje eu abracei o meu filho Lael aqui em cima, e eu dizia: Senhor, batiza ele com o Espírito Santo, batiza ele com o Espírito Santo. Eles não oram, eles não adoram, eles não sabem nada, mas já são corpo de Cristo. Mas eu posso comunicar para ele vida. Você pode comunicar vida para a tua família. Você pode comunicar vida para o teu lar. Você pode comunicar vida para os teus colegas de trabalho. Você pode comunicar vida lá na empresa. Se você entender que você faz parte do corpo de Cristo, você é um com Jesus. Tcheremandarabassúria. Levanta a tua mão para o céu. Fecha os teus olhos. Tcheremassaramanarabassúria. Eribandamassore. Charares. Elohim. 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 Traz vida à tua igreja, e vida em abundância. Vem, Santo Espírito, haja comunhão, haja unidade, um só Espírito, um só corpo, um só batismo. Ebaramassaramanarabassoria, Terebalaramanagasuírias. Levanta a tua mão, meu amado. Se você é batizado com o Espírito Santo, começa a fluir na virtude, para que o teu irmão seja cheio, tua irmã seja cheia. Para essa pessoa que chegou aqui doente, chegou aqui enfermo, seja curada. Tcharrabalarabanarabassuria, Tcheremeneregassani, Andere Sarabalarabanaragasuria. Cherebalarabanarabalarabasuria, Cherebere carabalarabalarabasuria, Recondarabanagasuirias, Recondarabanarabanaragasuirias. Venha a tua virtude, venha a tua virtude, venha a tua virtude, venha a tua virtude sobre a tua igreja, sobre o teu povo, venha a tua presença sobre a tua igreja. Todo espírito de contenda, todo espírito de intriga, seja retirado do meio do teu povo, seja retirado da casa, do casamento, da família. Haja comunhão, haja unidade. Cherebere calarabandarabassuria, Chalere candarabandagasuria, Cherebere sarabalarabandarabassuirias. Ribandalagas tereberere xalarabandarai, o ribandarabassuíria. Se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, já liberou perdão para o teu familiar, já liberou perdão para o teu colega de trabalho, para o teu encarregado. Começa a glorificar, começa a adorar ao Senhor. Abre a tua boca e diga: Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu quero a tua presença. Jesus, eu quero a tua unção. Erebandarabassuírias, Cherebandalamasonderemenegesiria, Charrabandarabalabarabassuírias, Checondarabandarabassúria, Chereberere Arabalabanabasoria, Tecanderemenegesiриas, Sharabalabandagasuiria, Chereberere Calarabalabasuria, Sandirisaris, Orrebasoco Romanaragasuria, Cherebalarabandaragasuria. Você vai receber o pão
E você vai segurar em sua mão. Você vai receber o cálice, você vai segurar em sua mão. Tiremandaramassuria larabandaragastérias. Riomanche condarabandagasuírias. Aleluia. As irmãs podem servir, os irmãos podem servir o cálice. Enquanto o ministério louva e adora, você recebe o pão, recebe o cálice. Último suspiro, o céu virou o rosto, o Filho de Deus na escuridão. A batalha foi travada, a vitória reconquistada, o poder do inferno destruído foi, e o chão então tremeu, e a pedra se moveu. O seu perfeito amor não foi detido. Onde está seu pavilhão? Morte, fostes derrotada pelo Rei ressuscitado. Pra sempre glorificado, pra sempre exaltado, pra sempre Ele vive, vivo está, vivo está. E o chão então tremeu, a pedra se moveu. O seu perfeito amor não foi. Onde está seu aguilhão? Morte, fostes derrotada pelo Rei Jesus. Pra sempre glorificado.
Aleluia. Todos receberam o pão. Se tem alguém que não recebeu, chame a atenção das irmãs aqui. Todos devem participar. Não há acepção de pessoas. Talvez você pense, mas eu sou um pecador. Eu também. É entrar em comunhão com o corpo para vencer o pecado. É entrar em comunhão com o sangue para ser purificado. Alguém ainda não recebeu? Todos receberam? Se alguém ainda quer, levante a sua mão. Levanta o pão. Papai, como tua igreja, estamos reunidos nesta noite e participamos do corpo, participamos do sacrifício do Cristo e cremos que nos tornamos um com Ele, um só corpo, um só Espírito. Quando os teus filhos estiverem comendo o pão, que a tua presença inunde as suas vidas, que a vida que há no Cristo inunde os teus filhos, e sejam eles tomados pela tua presença, e toda obra maldita de Satanás pereça, toda obra maldita de Satanás seja destruída, e os teus filhos recebam vida e vida com abundância. Vida e vida com abundância. Recebam eles a alegria da salvação, a certeza da vida eterna. Participe do pão. Ele é maçúria. Cherebalarabasuria larabanarabas. Teman cherebasuirias. Cherebalarabasuria larabanaragas. Cherebalarabasuria. Vida e vida com abundância. Levanta o cálice, meu irmão. Pelo sangue de Jesus você é purificado, é santificado. Pelo sangue de Jesus, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão mais alvo do que a pura lã, mais alvo do que a neve. Hoje o acusador cessa, hoje o acusador cessa na tua vida, o caluniador cessa. Pelo sangue de Jesus você está livre daquele que aponta o dedo para ti, porque Jesus pagou um alto preço para te fazer participante da sua graça. Beba do cálice e tenha as tuas vestes espirituais lavadas, purificadas. Beba do cálice. Sarabanarabas, derebeneres, beniquandare, belocondere mandana mandore, belehayeswaya, benereres uriamande, riamastorebereres, ribamamantoromonos, libenegande nebenegesumanas, cherebereres, sarabalarabanaragas, esterebereres, cherebereres. Te corrobonorobonorobonorogos, riba mamamanaramanaras, ele sirianeres humanas, charrabalarabalaras, cherebereres, charrabalarabalaras, cherebere carabalarabalaras, oh riabasarabalarabas. Riamas aramanara basuria larabas. Chorre candalara banara basuria.
Cara,